Há mais ou menos 7 anos, a Marte Histórias, produtora de televisão no Algarve, adquiriu um carro de exteriores único a sul do Tejo, em HD e com condições que até então não se conheciam no Algarve. Este percurso de 7 anos vai-nos ser contado pelos próprios operadores, pelos próprios donos da Marte Histórias. Está na hora de saber como é que foi 7 anos de trabalho com um novo equipamento. Carlos Vaz, homem que anda sempre com a câmara às costas, chamemos-lhe assim. Já não muito. Como é que foi este percurso de 7 anos com o carro de exteriores, enfim, que não havia no Algarve até então? Como é que foi? Deixa-me só lembrar-te um bocadinho que assim, a Marte Histórias tem 25 anos. E neste percurso de 25 anos, houve uma determinada altura, tínhamos sido desafiados pela Sport TV aqui há uns anos para montarmos um carro de exteriores, mas na altura achámos que esse passo era cedo demais, porque estávamos mais focados no documentário. Mas quando surgiu a hipótese e a necessidade de entrar mais um sócio com um know-how, com muitos anos, muito na área técnica, que é o Vedem Trujillo, que veio da RTP, nós decidimos então montar esse carro, que tivemos a oportunidade de mostrar na altura. Vocês também eram da RTP. Nós temos os dois, com 20 anos da RTP. Mas então decidimos montar esse carro de exteriores, porque o mercado tinha necessidade de um carro mais ligeiro. Acima deste carro só aqueles caminhões gigantes da RTP, da SIC, da TVI e duas produtoras grandes multinacionais que existem em Portugal. Havia uma necessidade ali de um carro intermédio. Foi um bocado nessa filosofia que montámos este carro. Era um setor do mercado que tinha muito por explorar. E importante, o facto de ser um carro mais ligeiro abria a porta para os live streamings que vinham aí, em força. E a prova de que a aposta foi boa é que quando houve a epidemia, que foi a explosão dos streamings nas câmaras, em todo lado, o carro não parou de trabalhar. Porque eu quero salientar aqui uma coisa importante. Os live streamings, usam os mesmos meios que usam os live broadcast. O live broadcast é o tradicional televisão. Os meios devem ser os mesmos. E isso é uma parte que as pessoas que organizam eventos e que querem fazer live para streaming, para as redes sociais, que devia haver uma espécie de formação para as pessoas perceberem que os meios são os mesmos, para ser bem feito. Porque depois há a cultura de... não gira tanto dinheiro no streaming como no broadcast. Há a tendência de pôr câmaras diferentes, é uma questão económica só. E usar meios mais fracos. Enfim, mas isso tem a ver com a vontade ou o conhecimento de quem organiza e das câmaras municipais. Isso. Em suma, foi uma aposta ganha e está mais que ganha. Foi. Nós já várias vezes sentimos a necessidade de um segundo carro. A questão é essa. Estamos naquele impasse se avançamos para um segundo carro ou não, porque o mercado que este carro já está sobrecarregado, ou seja, já passa muito tempo em que nós precisamos de um segundo carro e subalugamos. E estamos nessa fase de pensar num segundo carro, portanto, uma aposta ganha. Trabalho que é feito, a maioria, fora do Algarve. Alexandra? Sim. Sim, a maioria acaba por ser fora do Algarve, embora também façamos no Algarve. Mas a verdade é que fazemos transmissões em direto de muitas provas desportivas diferentes, de diferentes modalidades, desde ténis, vela, hipismo, e muitas delas acabam por acontecer fora do Algarve. No entanto, como somos uma Marte de Histórias, estamos também muito virados para a vela, e a vela realmente... A maioria acontece aqui no Algarve. Os grandes campeonatos do mundo, campeonatos da Europa, as classes olímpicas, todas vêm aqui estagiar a Vila Moura, precisamente a nossa casa, e isso acaba por ser muito bom porque temos os melhores eventos, pelo menos de vela aqui. Depois, claro, ténis
rodamos pelo país todo. Vamos para o Porto, vamos para Braga, Coimbra, por aí fora. Depois ainda temos a parte do automobilismo, que também acontece e que entramos agora um bocadinho mais tarde, mas também temos feito transmissões que têm sido altamente desafiantes pelas características que têm e pelos meios que envolvem. São realmente grandes transmissões. Mas acabamos por andar no país inteiro. Acaba por ser, enfim, sendo do Algarve, terem que palmilhar quilómetros e quilómetros e quilómetros. Eu estou-me a lembrar disto, do meu tempo em que fazia reportagens para a rádio, em que passava 40 e tal fins de semana fora do Algarve e muitos quilómetros sempre a somar. Vocês estão mais ou menos na mesma posição. Mas é por opção. Ou seja, nós saímos de Lisboa, largámos Lisboa para nos sediarmos aqui. E à partida sabíamos que o grande centro de decisão é Lisboa, né? Está no centro. E os nossos concorrentes de Lisboa têm esse benefício. Ou seja, estão ao meio do país logo. Como nós trabalhamos muito no norte e no centro do país, pagamos esse preço, estamos aqui, mas não trocaríamos. A qualidade de vida no Algarve para trabalhar é de Lisboa para cima, mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Tem a ver com isso. Tem a ver muito com isso. Obviamente que, em termos de meios, o Carlos já falou aí num segundo carro, estamos a falar de um investimento que, a longo prazo, vai ser rentável, necessariamente. Não é de outra maneira. Claro, mas equaciona-se aqui a questão da internet. A internet veio revolucionar tudo e veio, de certa forma, condicionar aquilo que estou-me a lembrar, por exemplo, das rádios locais, regionais, a maior parte delas morreram. Aqui não é o caso. Numa produtora de televisão não corre o risco de sofrer com a chegada da internet. Olha, deixa-me só dizer, aquilo tem a ver com aquilo que eu disse há bocadinho. A nossa formação, a nossa história está presa à televisão. Presa no bom sentido. Mas, como eu disse há bocado, os meios de streaming, os meios que usam a internet, exigem a mesma coisa. A plataforma é que é diferente. Em vez de ser a difusão, ser o broadcast normal, é por net. Em que é que isto veio, nessa parte de vir a net substituir os feixes artesianos, quais são os benefícios que isso trouxe? Em princípio, foram só benefícios. Por exemplo, estou-me a lembrar do clube de ténis de Lolé. Há 10 anos atrás, 15 anos, era impensável fazer um direto para a televisão. Pelos custos, o que é que isso implicava? Implicava um carro de satélite, implicava uns custos brutais, com satélite, com tudo, implicava um carro de apoio, enfim, os meios eram muito diferentes. Hoje, nós investimos num encoder, que normalmente é a PT, a Mel ou a Vodafone que têm, nós também investimos num encoder para tirar os custos às pequenas organizações. Ou seja, este exemplo que eu estou a dar, hoje o Clube de Ténis de Lolé e os outros clubes de Lagos têm diretos na Sport TV, ou noutra estação qualquer, pelo custo exclusivo da produção. Ou seja, para fazer uma transmissão em televisão era preciso pagar a produção, o carros exteriores com os operadores, e depois era preciso pagar o transporte de sinal, era preciso, fosse ele por satélite, havia muitos custos satélite à volta do custo de produção. Hoje não, isso foi tudo eliminado por causa da net, ou com o benefício da net. Obviamente que para que isso funcione assim, é necessário haver capital humano. Aí os profissionais, onde é que entram? Como é que eles são recrutados? Porque, tanto quanto sei, a vossa equipa é reduzida. Mas em grandes transmissões, em grandes situações, vocês têm que recrutar pessoal. Espalhados pelo país. Temos que recorrer a trabalhadores independentes espalhados pelo país. E há? No Algarve temos alguma dificuldade, não é? Como o Carlos estava a dizer, temos uma bolsa de operadores, basicamente são operadores a quem recorremos espalhados pelo país. Aqui no Algarve realmente sentimos mais dificuldade. Há muito menos operadores, há muito menos pessoal especializado nesta área, ainda continua a haver pouco. E no resto do país temos muito mais facilidade, há muitos operadores, não quer dizer que não seja difícil fazer esta gestão, porque somos uma média empresa, na verdade, uma empresa familiar, cuja estrutura é muito pequena e, portanto, não conseguimos ter a quantidade de pessoas permanentemente a trabalhar connosco e vamos ter que fazendo assim, ir gerindo
trabalho a trabalho, no fundo, os funcionários que vamos tendo. Aproveitando que a Alexandra está a falar, vocês também fazem formação? Formação? Sim. Formação. Se damos formação? Sim. Se damos formação. Eu dou formação, mas, não, mas é mais a título privado, ou seja, eu dou formação de comunicação. Não é propriamente a Mar de Histórias que dá, mas sou eu, enquanto jornalista, que, no fundo, dou formação de comunicação, de storytelling, a entidades que precisam dessa área de especialização e que, na verdade, hoje em dia, não há assim tanto quanto isso. E, portanto, eu encarreguei-me, digamos, mais dessa área. Muito bem. De qualquer maneira, nós recebemos estagiários. Sim. E a esses estagiários, nós recebemos estagiários. E a esses estagiários nós damos formação. Nós, este ano, aumentámos os quadros com pessoas com algarvios que receberam formação na ETIC, vieram para aqui estagiar e foram ficando como freelancers e finalmente entraram para os quadros da empresa, mas basicamente foram formados aqui. Bem, a Mar de Histórias tem 26 anos e o nome Mar de Histórias é o nome da empresa. É uma empresa que conta histórias de mar. Se bem me lembro, uma das grandes histórias que a Mar de Histórias tem contado é o bombordo. Como Sim. é que estamos de bombordo? Ora bem, como é que está o bombordo? O bombordo hoje em dia continua a ser um projeto que está de pé. A questão é que, infelizmente, por muito que neste país se fale que Portugal é mar, que o mar é muito importante para nós, que o povo deve ter acesso ao mar, o que é certo é que quem tem, como nós, temos um programa dedicado ao mar, que temos enorme prazer em fazê-lo, que o herdámos da RTP há bastantes anos, que fizemos muitas séries. O que é certo é que nós não conseguimos financiamento, temos muita dificuldade em conseguir financiamento para produzir documentários sobre o mar. A verdade pura é esta. Recorremos a N entidades, fazemos muitas reuniões, estão todos muito interessados, mas depois, no final, quando chega a hora de pagar, à hora da verdade, nada se concretiza. E, portanto, nós fizemos bastantes séries. O ano passado fizemos mais 6 bombordos, que nos deram imenso prazer fazer. E falta ainda a emissão de um. Mas é um programa que não tem a consistência que nós gostaríamos que tivesse derivado a isto. Nós não conseguimos financiamento para o bombordo. Parece uma contradição numa altura como esta, num país como o nosso, mas é mais pura das verdades. Bombordo está disponível na RTP? Na RTP. É RTP Play? Sim, está na RTP Play, sim. E, por incrível que pareça, vão repetindo N vezes os programas que já foram emitidos. Os programas são repetidos, reexibidos, porque não têm mais, mas o que é certo é que as estações de televisão não pagam os programas, querem recebê-los, abrem espaço para serem emitidos, mas não os querem pagar. Portanto, nós temos que arranjar financiamento para conseguir produzir, não é? E aí é que esbarramos sempre na mesma dificuldade. Quanto às autarquias algarvias, se bem me lembro, algumas em tempos fizeram trabalhos de promoção do Conselho. Isso foi uma febre que apareceu e desapareceu ou tem a ver com a falta de dinheiro? Não, isso nós eu não posso responder pelas câmaras, mas eu acho que é um funcionamento normal. As câmaras que fazem campanhas de promoção, de divulgação, com fins turísticos, com fins, enfim, fazem marketing periodicamente, não fazem todos os anos, né? Farão coisas esporádicas todos os anos, mas aquelas grandes campanhas fazem quando acham que a outra já está fora de prazo. E fizemos em algumas câmaras esses trabalhos. Albufeira, enfim, não tantos como gostávamos. De qualquer maneira, a nossa relação com as câmaras não é uma relação, com exceção de uma ou duas câmaras, nós não trabalhamos muito com câmaras. Nós somos broadcasters, essencialmente. E é essa parte que estava a falar um bocadinho, que os trabalhos de streaming, eu acho, e posso estar enganado, eu acho que as câmaras olham para a Mar de Histórias como uma empresa cara e de televisão. Não é para streamings, o que é errado. O que é errado, porque para fazer um streaming bom, como eu disse há bocadinho e quero enfatizar isso, um bom streaming é feito com as técnicas de televisão, igual, da mesma maneira, os mesmos meios. A plataforma é que é diferente.
A impressão que eu tenho é essa, e mais uma vez digo, posso estar enganado, é que as câmaras acham que a Mar de Histórias, para além de ser uma produtora cara, que é errado, sem nos pedirem orçamentos, não sabem, acham que o streaming é para... Qualquer pessoa faz streaming, não é bem assim. Qualquer pessoa faz, de facto, mas... Bem feito. A diferença depois vê-se. Pode dizer-se que o avanço das novas tecnologias, a internet, vai dar um boom em tudo o que é vida, tudo o que se vive na vida. O último grito é a inteligência artificial. Como é que vocês encaram e veem a inteligência artificial nos conteúdos de televisão? Para nós, em termos técnicos ou na área de televisão, a inteligência artificial é para nós uma ferramenta, como uma câmara, como um programa de edição, é utilizada com a mesma filosofia. E nós temos um exemplo prático. Este último bombordo que falta emitir foi feito aqui em Quarteira, falámos sobre a Quarteira submersa, um antigo Porto Romano, isso. Há uma fotografia de 1950, a preto e branco, onde os pescadores ficavam com as redes... Eu não estou a fazer spoiler, estou só a exemplificar, a contextualizar a questão da inteligência artificial. Os pescadores de Quarteira queixavam-se que as redes ficavam presas sempre no mesmo sítio, numa mesma zona, e rasgavam as redes. E queixaram-se à Marinha, e a Marinha veio com um barco e com explosivos, os mergulhadores da Marinha foram lá abaixo, explodiram com aquilo tudo. Na altura era assim, 1950, e há uma fotografia a preto e branco dessa explosão com a coluna d'água e o navio e tal. E essa fotografia nós metemos na inteligência artificial e animou aquilo, recriou a viagem, a explosão. Portanto, este é um exemplo prático para ilustrar aquilo que eu estava a dizer. É uma ferramenta para nós. Mesmo em termos de textos, nós ainda não usamos, ainda não exploramos muito isso. Ainda não exploramos muito, mas não... Ainda não exploramos. Eu, pessoalmente, posso falar em termos mais de jornalismo e de textos... Muito honestamente, para mim, falo enquanto pouco utilizadora. Não é uma ferramenta que eu penso utilizar muito no futuro e que penso que não deverá ser assim tão utilizada, pelo menos para textos criativos, para algo que nós queiramos contar uma história. Porque a história tem que estar sempre humanizada. A inteligência artificial não vai sentir aquilo que eu senti ou aquilo que eu quero transmitir em relação a sentimentos num texto. Quer seja numa reportagem, num texto jornalístico, sobre aquilo que eu vi, que eu observei, que eu senti, que eu falei com as pessoas, nunca jamais a inteligência artificial, na minha opinião, conseguirá transmitir a história como eu quero transmiti-la. Eu serei sempre um melhor veículo de transmissão. Agora, se isto realmente vai ser assim e se os jornalistas não vão acabar por cair na tentação de olha agora o título para a notícia, vou aqui buscar um instantinho ao ChatGPT o título todo bombástico ou mais criativo, se calhar vai-se cair nisso, mas eu acho que é um erro, porque se realmente há algo que nos distingue da inteligência artificial é a nossa capacidade de sentir, é a nossa capacidade de ver as coisas de uma forma que nunca jamais a inteligência artificial conseguirá fazê-lo. E, portanto, eu pessoalmente não temo que a inteligência artificial venha roubar trabalho na minha área, por estas razões que eu estou a dizer. Sim, é o que eu estava a dizer. Para nós é encarado como uma ferramenta. Não é crucial para nós, crucial neste aspecto. Né? A parte criativa, aí por enquanto ainda não. Agora, na parte de execução de ideias e de execução de técnica, já está a ser utilizada e é extraordinário. Em suma, a inteligência artificial, bem utilizada, é bem-vinda. O bem utilizado é uma coisa. Sim, o bem utilizado e o mal utilizado é uma coisa muito relativa, não é? Pois. Pronto, há pessoas, exemplo que a Alexandra estava a dizer, há pessoas que, se calhar, para criar um texto, hoje em dia toda a gente é escritora, não é? Porque tem uma ideia, dá-te 4 sugestões, aí contei-lhe a história. Mas nunca será a mesma coisa, tal como a Alexandra dizia, como uma história que está humanizada. Não é? As emoções são mais fortes. São mais fortes. Olha, agradeço este período de conversa. Foi muito satisfatório saber que desde há 7 anos para cá as coisas andaram, evoluíram, e ainda bem que venha o segundo carro e se calhar daqui por mais 5 ou 6 anos voltaremos a falar novamente para saber como é que tem sido
Ok. Boa sorte. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a nós. Muito obrigado. Certo.